Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, no 3º capítulo, a partir do versículo 7 até o versículo de número 19. Marcos 3, do 7 ao 19, é o texto que nós iremos estudar, expor essa noite. Marcos 3, do 7 ao 19, nos diz o seguinte: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem se acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus os abençoe nesse momento. Deus bendito, nós te agradecemos porque na tua palavra encontramos instrução, encontramos a verdade, a luz para o nosso caminho. E pedimos, Pai, que agora nessa noite, como o Senhor já tem feito nos últimos domingos, fez hoje pela manhã, que o Senhor fale conosco, edifique a nossa alma, trabalhe a nossa vida pela tua verdade, para que nós sejamos parecidos com aquilo que o Senhor quer da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Marcos 3 nos conta uma história bem conhecida em linhas gerais, especialmente na parte da escolha dos 12 apóstolos. E esse texto, como eu irei expor daqui a pouco, vai falar justamente sobre o processo de escolha e de treinamento desses homens. Quais foram os critérios de Jesus e como ele trabalhou a vida de cada um daqueles homens para se tornar e fazer aquilo que ele mesmo queria que eles fizessem e fossem em sua vida. Quando você pensa no mundo de hoje, nós temos desafios semelhantes ao que Cristo tinha naquele momento. Não são idênticos de forma alguma, mas por vezes nós temos o desafio de formar equipes, treinar pessoas, chamar pessoas de um ambiente de despreparação, de desqualificação, de não estar dentro de um ambiente, para um novo ambiente no qual habilidades, tarefas e competências são exigidas. Se você pensar, por exemplo, hoje numa empresa na qual se contrata um grande número de funcionários, é necessário fazer um edital, fazer uma convocação, fazer uma prova, para da prova você tirar um grupo, para levar depois para um teste pessoalmente, para desse teste pessoalmente tirar outro grupo, para então você formar uma lista, para dessa lista você escolher aqueles que vão fazer parte da sua equipe, parte da caminhada que você tem com a sua empresa. Então, treinar pessoas hoje, no mundo que nós conhecemos, ainda mais aqui em São Paulo, um lugar tão urbanizado, é algo que demanda tempo, estratégia e muita seleção, para que você não cometa um erro e escolher pessoas desqualificadas e que não sejam prontos para aquela tarefa. Agora pense você no lugar de Cristo. Quem você escolheria para mudar o mundo? Quem são as 12 pessoas de uma multidão gigantesca, como acabamos de ler, que você escolheria para ser a sua equipe? Aqueles que estariam próximos de você, estariam ali nas reuniões mais tensas, as mais difíceis. Essa seria a sua equipe, ou sua consultoria. Quem você escolheria para essa equipe? E pensando em quem você escolheria, como que você treinaria essas pessoas? Qual seria o pré-requisito para eles fazerem parte e cumprirem bem aquele chamado para o qual você chamou aquelas pessoas? Não é uma tarefa fácil. Hoje, com decisões muito menores, a gente fica desesperado, a gente fica tão ansioso. Meu Deus, como eu decido isso? Agora pense, escolher a equipe que vai mudar o mundo. É disso que esse texto vai nos falar hoje. Mas o texto começa primeiro com um breve resumo, uma introdução de tudo aquilo que Jesus já estava fazendo.
A partir dessa passagem de Marcos 3, versículo 7, nós entramos agora em uma nova seção do Evangelho de Marcos, na qual nós vamos encontrar uma grande ênfase de Jesus com seus discípulos. Jesus treinando e equipando aqueles homens para cumprir a missão que ele preparou para cada um deles. E logo aqui nesse resumo que Marcos faz, do versículo 7 ao versículo 12, temos alguns detalhes importantes para que você entenda a urgência e o tamanho da responsabilidade da escolha dos 12 que virão em seguida. O versículo 7 e 8 nos fala primeiro da fama de Cristo. Na passagem anterior, quando falamos sobre o dia de sábado e a maneira como Jesus é o Senhor do sábado, vimos que ele fez isso numa sinagoga, um lugar de culto dos judeus naquela época, muito parecido com o que é uma igreja hoje. Então Jesus constantemente estava na sinagoga ensinando as pessoas. Mas agora ele muda de estratégia. Agora ele sai da sinagoga e vai para a beira do mar. Por que disso? Na sinagoga, por conta da capacidade da época, hoje pela arqueologia temos até os resquícios de algumas sinagogas da Galileia, caberia cerca de, no máximo, apertando bastante, 10% da população da Galileia numa sinagoga. Não daria para alcançar tanta gente assim. Então Jesus, à medida em que seu ministério vai se desenvolvendo, ele agora vai para a beira do mar, um lugar onde ele poderia agora reunir um número muito maior de pessoas, e alguns dizem também teria uma acústica um pouco melhor. Tendo o mar atrás de você, um mar que na realidade é um grande lago, o Lago da Galileia, você teria ali um ambiente no qual não tem nenhum barulho atrás de você. Você poderia falar livremente, sem nenhuma outra voz competindo com aquele espaço que você teria. Então Jesus parte para esse lugar, e a estratégia dele funciona. O problema é que funciona até bem demais. Quando Jesus vai para a beira do mar, uma grande multidão, sabendo o que Jesus fazia, veio ter com ele. E quando você começa a olhar para a listagem de pessoas, aqui fala que veio gente da Galileia, da Judeia, da Idumeia, Jerusalém, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. A gente não está com o mapa na nossa cabeça, mas é como se o Marcos falasse o seguinte: olha, está vindo gente do norte, do sul, leste, oeste, tudo quanto é canto. Está vindo gente de todo lado. Toda a Palestina está vindo para conhecer Jesus. Não quer dizer que cada indivíduo, mas pessoas de vários lugares. Famílias, grupos, pessoas que ouviram falar das curas, milagres, expulsão de demônios, dos ensinos de Cristo, e ficaram maravilhados com essas histórias, e queriam ver com os próprios olhos se aquilo é tão bom assim, se é bom demais para ser verdade, ou se de fato Jesus é esse Salvador maravilhoso, que tem tanta autoridade, tanto poder e tanto amor pelas pessoas, muitas vezes desprezadas, pelos líderes religiosos. E quando eles chegam perto de Cristo, tem as suas ansiedades, os seus desejos satisfeitos. O texto vai nos mostrar, no versículo 9, que Jesus, vendo a grande multidão de pessoas, fez até uma recomendação, pensando na sua segurança. Versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem. E aí o restante do texto explica por que disso. Olha o versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, da menor à maior, se arrojavam a ele para o tocar. Essa expressão aqui do se arrojavam para ele, literalmente no original, é a ideia de que eles se jogavam em cima dele. A muvuca era tanta que as pessoas estavam caindo literalmente em cima de Jesus. Não sei se você já pegou o trem aqui em São Paulo, às 7 da manhã. A Maísa pega todo dia. E às vezes eu vou com ela, dependendo do horário. E meus irmãos, é o inferno. Quem é paulista sabe muito bem, você colocar a mão em cima, um pé dentro, e você faz força e vai se virando e tem que ficar. E faz força o resto da vida, até você chegar onde você tem que chegar. Porque é muita gente. Se alguém falar assim, tem que sair. Paciência, amigo, você não vai sair nessa estação. Ficasse na porta. Aqui em São Paulo a vida é difícil. E Jesus estava experimentando a realidade de um paulista, de certa forma. Porque era tanta gente chegando perto dele. Tanta gente querendo encostar, nem que seja um dedo nele. Que as pessoas iam pulando umas em cima das outras. E Jesus, pensando na sua própria segurança, ele fala: amigos, por favor, preparem um barquinho, para que, se for necessário, eu subo nesse púlpito móvel, eu vou para dentro da água e ninguém vai se amontoar em cima de mim e eu continuo pregando. Perceba, Jesus ama as pessoas. Ele ama cuidar daqueles que estão necessitados. Ele tem misericórdia daqueles que estão doentes e ele curava não só os muitos, mas todos os que tinham uma necessidade. Jesus cuidou daquelas pessoas naquele momento. A gente não sabe da sinceridade da intenção deles, o quanto eles entendiam do ministério e do propósito de Cristo. A gente não sabe o quanto eles sabiam quem era Jesus. O ponto era, eles olhavam para Jesus com esperança. E Jesus não frustrava a expectativa deles. Ele curava, abençoava cada um deles, por mais que eles quase matassem ele no processo. Jesus cuidava das pessoas. Isso não impediu ele de demonstrar sua misericórdia. E por conta disso, ele pegava aquele barco e por vezes se afastava. Porque aqui a gente encontra um ponto importante. Jesus, apesar de amar as pessoas, cuidar de todo mundo que pedia ajuda, ter misericórdia de todo mundo, ele ainda assim tinha uma prioridade.
Uma prioridade que nós vimos no capítulo anterior, quando Jesus diz o seguinte para os discípulos que ficavam procurando ele. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus cura até hoje. Ele tem o mesmo poder, ele não deixou de fazer nada do que ele sempre fez. Jesus tem poder pleno e absoluto, e agora ainda mais glorificado. Esse poder não pode ser de maneira alguma questionado em sua capacidade. Só que o ponto principal de todo o ministério de Cristo não era a cura, apesar de ele fazer isso em abundância e com um coração sorridente para aquelas pessoas, recebendo bem aquelas pessoas. É um ponto, Jesus pode curar e cura até hoje, mas a ênfase principal de Cristo é a pregação. Por isso que entre curar as pessoas e ficar na muvuca, e talvez se afastar por segurança e continuar pregando, ele preferia se afastar e continuar pregando. Talvez você tenha uma enfermidade, tenha uma ânsia no seu coração de ser tratada por Cristo. Se esse é o seu caso, continue orando e pedindo que Ele te cure. Peça que o irmão ore por você. Eu posso orar com você. Nós podemos e devemos orar uns pelos outros para que Deus nos cure e nos sare nesse meio, porque aqui onde o Espírito habita, Deus faz a sua obra como Ele fazia no passado. Nós podemos e devemos esperar a cura vinda de Deus, mas não às custas da pregação. Algumas pessoas talvez pedem milagres para Deus. Deus, eu quero que o Senhor cure meu filho, que o Senhor cure essa deficiência minha, que o Senhor me ajude em tal dificuldade, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor faça aquilo, outro. E às vezes Deus não faz. Porque se a gente olhar o todo da Escritura, tem momentos também em que Deus não cura. Tem momentos também em que Deus não faz um milagre na hora que nós queremos. Mas naquele momento Ele continua presente. E a nossa tentação nesse momento, quando Deus não nos cura, é do quê? Esse Deus não me ama. Esse Deus não se importa comigo. Curou o outro, mas não me curou. Fez bem para o outro, mas não fez para mim. É porque nós não entendemos a prioridade de Deus. Jesus é Deus. E como Deus, Ele tem uma prioridade acima da sua cura física. De novo, Deus pode e cura muitas pessoas. E cura até hoje. Mas acima da cura está o entendimento da pregação de Cristo. Você pode passar essa vida inteira doente, mas se você entender a pregação de Cristo, quem Ele é, o que Ele veio fazer por você e quem Ele deve ser e representar em sua vida, você vai encontrar na pregação de Cristo tudo o que você precisa. Seja a sua vida breve, longa, seja uma vida saudável ou uma vida pouco saudável, a vida que você vive nesse mundo, se ela não for encontrada pela pregação e a palavra de Cristo, por mais saudável que ela seja, é uma vida vazia. Não tem que ser necessariamente um ou outro, mas se precisarmos chegar ao ponto de olhar para um ou para outro para entender o amor de Deus, devemos olhar para a pregação de Cristo, para a mensagem dele. Pessoas, como o apóstolo Paulo, tinham uma enfermidade, que o acompanhavam por muito tempo. Não sabemos ao certo se é exatamente uma enfermidade, mas ele fala que era um espinho na carne, algo físico que o incomodava. E o texto diz que Paulo orou 3 vezes. É o símbolo dos judeus de algo insistente, algo perfeito. E ele falou: Deus, me livra disso. Deus, remove de mim. Deus, afasta de mim esse espinho. E o que Deus respondeu? Não. Eu não vou tirar. Eu não vou te curar. E olha quem pediu, o apóstolo Paulo. Se tem alguém parecido com Jesus nessa terra, foi o apóstolo Paulo. E ele falou: eu não vou tirar, eu não vou te curar, eu não vou tirar isso da sua vida. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E na sua fraqueza, a minha glória se revela mais forte. Pode ser que Deus não te cure, mas saiba, se Ele não faz isso, Ele tem um propósito muito específico nisso. Talvez não seja a hora. Talvez seja a intenção dEle, no meio da sua fraqueza e enfermidade, Ele te usar de uma maneira que você não poderia ser usado. O ponto é, em tudo, o que prevalece é a palavra, o caráter revelado do nosso Deus. Por isso, se hoje você passa por alguma luta, continue orando. Continue esperando a mudança de vida que Deus pode e faz na vida das pessoas. Mas, acima disso, com prioridade número 1, entenda qual é a pregação de Cristo. A palavra dele que traz vida eterna. A palavra dele, como lemos no Salmo 119, que nos resgata, que nos aviva e nos traz uma vida que só Ele pode nos dar. Além disso, o texto também nos diz no versículo 19 e 11 e 12, sobre o outro ministério que Jesus também fazia na beira do mar. Ele também expulsava demônios. O texto nos diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostraram-se diante dele e exclamavam, gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Ué, por quê? Eles não estão falando a verdade? Sim, estão falando a verdade. Mas qual que é o problema deles falarem essa verdade? Primeiro, um demônio falando isso dá a entender algum tipo de associação. Já pegaria um pouco mal. É o tipo de propaganda que você não gostaria de ter do seu ministério. Mas principalmente, o ponto aqui para o qual Jesus manda esses demônios, ordena eles se calarem e saírem das pessoas,
é porque eles estavam fazendo propaganda na hora errada, do jeito errado. E intencionalmente. Porque não era a hora ainda de Jesus ser reconhecido pelo mundo como rei. No Evangelho de Marcos, aqui já adiantando o final da história, no Evangelho de Marcos, Jesus quer ser conhecido como rei na cruz. Ele quer ser conhecido como rei no mundo, como o rei que morre em lugar do seu povo. Se naquela hora em que ele está fazendo milagre, ensinando, pregando, ele fosse reconhecido como rei, as pessoas entenderiam errado o propósito do seu reino. Pensariam que é um reino de oba-oba, de vitória, triunfalismo. Mas o ponto de Jesus na sua missão é o quê? Eu agora estou fazendo bem, eu estou agora chamando pessoas, estou agora pregando o evangelho do reino. Mas vai chegar uma hora na qual eu serei coroado. Eu serei levantado na terra num trono em formato de cruz. E naquele lugar eu morrerei pelo meu povo. E depois eu ressuscitarei pelo meu povo. O ponto do Evangelho de Marcos é que Jesus não quer ser entendido mal como rei. Ele quer ser entendido como rei servo. O rei que dá vida pelos seus. O rei que cuida do seu povo. E não o rei que vai matar Roma, que vai derrubar os fariseus, ou que vai fazer uma grande revolução política. É o rei que vai mudar o mundo por meio da sua morte e da sua ressurreição. Entendida essa introdução aqui de Marcos, para nós lembrarmos qual é o propósito e a mensagem de Cristo, agora sim podemos olhar qual foi o processo de escolha desses 12 homens que mudaram o mundo. O texto aqui nos mostra, no versículo 13, o seguinte: depois de ele continuar o seu ministério agora na beira do mar, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Aqui Jesus não está mais com as multidões na beira do mar. Agora ele se recolheu para um monte, junto com um grupo de discípulos, não sabemos ao quantos estavam ali naquele momento, e daquele grupo de discípulos, então, ele vai escolher os 12 apóstolos. E isso aqui, por si só, é algo interessante. Você coloca no lugar de Jesus, com moderação. Pense no seguinte: você se tornou a pessoa mais famosa do mundo ali próximo. Pessoas de tudo quanto é canto vêm até você para querer te conhecer, para te ouvir, para ser abençoado por você. Você se tornou o popstar. O mundo te ama, o mundo te quer. Alguns te odeiam e até querem matar você, como vimos na semana passada. Mas a grande multidão está do seu lado. Qual que seria a tentação nessa hora? Centralizar. Eu? Apóstolo? Discípulos? Auxiliares? A glória é toda minha. Eu quero todos os aplausos, eu quero tudo para mim, eu quero fazer tudo sozinho, porque tudo sozinho eu consigo fazer. Mas Jesus, que é perfeito, não precisava disso. Ele escolhe chamar pessoas e as treinar para repartir a liderança do povo que ele estava treinando. É claro que Jesus continua sendo a autoridade suprema, mas a partir do momento que ele escolhe esses 12 apóstolos, coloca ele como os líderes espirituais do grande povo que ele está criando. E o texto vai nos dizer qual foi o processo de escolha deles. Quais são os critérios que uma pessoa deveria ter na sua vida como apóstolo de Cristo. Versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. O processo de escolha desses homens não foi por causa de parentesco, não foi por causa de afinidade ou algo do tipo. O versículo 13 nos diz que ele chamou os que ele mesmo quis. Foi uma iniciativa dele mesmo. Não tinha uma lista de espera. Não tinha pessoas que entregaram currículos para Jesus e tinha alguns melhores e outros piores. Ele olhou para aquele grupo dos homens que o seguiam e escolheu 12 deles, porque ele quis. E quando ele escolhe, a pessoa vem. De certa forma, parece muito com o processo da salvação. Quando Deus olha para a humanidade pecadora, corrompida pelo pecado de Adão e Eva, ele olha para essa humanidade e escolhe os que ele quer. Não por mérito, não por obra, não por nada. Ele simplesmente escolheu pessoas imperfeitas, como veremos que esses 12 homens são. Escolhe pessoas incapacitadas naturalmente, coisa que nós também somos. E escolhe pessoas assim para fazerem parte do seu grupo, parte da sua família, e estarem junto dele, como o próprio texto nos diz, para viver, e vieram para junto dele. Jesus, quando chama alguém, não tem outra alternativa a não ser ir. Quando ele nos chama no nosso coração, quando verdadeiramente o Espírito Santo nos convence de que é a voz de Cristo, a voz do bom pastor que nos chama para perto, o pecador vai. Não há como resistir a essa graça. Ela é poderosa. Ela nos alcança no lugar mais sombrio e chama aquela ovelha perdida para estar mais perto. Ela chama cada um de nós para estar junto de Cristo. E então ele escolheu 12 homens. Por que 12 e não 13? Por que não 11, 6, 30? Por que 12? Se você tem vindo na escola dominical, já tem um tempo, se você ler a sua Bíblia, você vai lembrar de um outro grupo de 12 pessoas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos um homem chamado Jacó, que depois foi chamado de Israel. Esse homem teve 12 filhos, que com o passar do tempo vieram a se tornar as 12 tribos de Israel.
Essas 12 tribos viveram em um tempo de até certa paz, em alguns momentos. De vez em quando elas brigavam, quase destruíam umas às outras, mas depois voltavam a funcionar. É como uma grande família com muitos irmãos. E essas 12 tribos de Israel continuaram funcionando bem até um certo tempo. Mas quando o rei Salomão morreu e o reino se dividiu, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, começou um grande problema. As 10 tribos do norte, com o passar do tempo, no ano 722 a.C., foram destruídos completamente pelos assírios. O reino do norte foi levado para o cativeiro e nunca mais voltou. O reino do sul, com a tribo de Judá e Benjamim, ela ficou ali. Continuou prevalecendo, continuou existindo, com reis bons e reis maus. O tempo mudava um pouco de tempo em tempo. Mas não durou muito tempo mais do que o reino do norte. Em 586, o reino do sul também cai. Nabucodonosor vai lá, destrói o reino do sul, queima o templo, destrói as muralhas e leva a população para a Babilônia. Eles vão para o cativeiro, passam 70 anos, voltam do cativeiro, reconstroem a cidade, mas agora o povo de Deus se resume a apenas 2 tribos. 10 nunca mais voltaram. Como tribo mesmo, né? Um ou outro voltou, né? Nós temos o próprio apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim. Então ele teve ali como voltar um pouco mais, sabe? Teve algumas tribos que foram um pouco mais beneficiadas, mas não voltou a se formar os grupos novamente das 12 tribos. Então nós encontramos após o exílio os judeus, os descendentes de Judá, que também juntariam os benjamitas. Então você tem um grupo agora que é reduzido. As 12 tribos não são mais representadas. Parece que o Israel, o grande povo de Deus, falhou, morreu, foi decepado de uma grande parte do seu corpo. Então havia, de certa forma, na expectativa dos judeus, uma restauração. Chegaria um momento, eles acreditavam, em que Deus olharia para as 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo e restauraria as 12 tribos, e formaria um novo Israel com as 12 tribos plenamente restauradas. E muitos povos, muitos grupos naquela época, pensavam em fazer uma restauração de Israel, elegendo líderes de cada tribo, elegendo pessoas para representar cada tribo. Mas Jesus aqui, como Deus homem, faz isso de maneira perfeita. Ele sobe no monte e escolhe 12 homens. 12 homens que provavelmente, em sua maioria, eram da tribo de Judá, para agora serem os grandes líderes do novo Israel que Deus está formando. O que Jesus está fazendo aqui não é algo qualquer, não é um simples ato de escolher 12 pregadores. Ele está escolhendo 12 homens para mudar o mundo, para se tornarem a promessa e a concretização da restauração do Israel que foi perdido no cativeiro, do Israel que não existe mais. Através desses 12 homens, de certa forma os 12 novos patriarcas, nós teríamos a formação de um novo povo. Um povo que agora viveria as promessas de Deus em sua completude, diferente do Israel do Antigo Testamento que não viveu. Uau! Importante, não é? Quem você escolheria para essa função? O texto vai nos mostrar quem foram esses homens. Depois a gente vai ver o que eles tinham que fazer. Versículo 16. Eis os 12. Se prepara, hein? Simão, a quem ele acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e o André. Os primeiros 4 homens que aparecem aqui. Nós temos 4 homens que eram empresários. Pedro e André eram irmãos, tinham uma companhia de pesca um pouco menor, talvez do que seus outros 2 colegas lá. Tinham o seu barco, tinham sua fonte de renda, e eles eram comerciantes. Eles eram empresários da sua época. Tinham sua pequena empresa, conseguiam seu lucro e viviam disso. Era isso. Não eram rabinos, não eram preparados, eram, como dizem os judeus, homens iletrados. Não tinham um curso formal de teologia. E os outros 2? Temos aqui o Tiago e o João, os filhos de Zebedeu, mas que Jesus dá um outro nome para eles, Boanerges, filhos do trovão. Além de serem comerciantes como João e André, como Pedro e André, eles ainda eram bem-sucedidos, eles tinham até servos, era uma grande companhia de pesca do pai deles, o Zebedeu. Mas eles abandonaram aquilo e agora receberam um novo nome. Olha que nome bonito, Boanerges, filhos do trovão. Por quê? Os comentaristas ficam estudando essa passagem e a conclusão significa que eles eram esquentadinhos, pavio curto, poucas ideias. Era a gente, quando a gente vê em alguns outros episódios dos evangelhos, que os samaritanos provocam, e eles falam, Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu sobre esses homens? E Jesus fala, calma, o que é isso? Não é assim que a gente resolve as coisas. Jesus mostra para aqueles homens esquentadinhos, que queriam resolver tudo na base do soco, da força, que a vida não é desse jeito. Jesus escolhe 4 empresários, 2 deles bem esquentadinhos, e o Pedro nem se fala, para serem os grandes líderes. Em todas as listas dos 12 apóstolos, Pedro é o primeiro. O Pedro, que toda hora erra o timing, erra o momento,
é precipitado, fala o que não deve, faz o que não deve na hora errada, fala, eu não te nego de jeito nenhum. Poucas horas depois, está lá chorando porque negou Jesus 3 vezes. São esses 4 homens que Jesus escolheu. Além disso, o texto nos diz mais um outro grupo agora de pessoas. Filipe, Bartolomeu, Tiago, aqui é o Tiago menor, que tinha o Tiago, irmão de João, e Judas Tadeu. O que você sabe sobre esses homens? Quase nada. O Filipe, a gente sabe que era discípulo de João Batista, e amigo do Bartolomeu, que também se chama Natanael. O nome dele é Natanael Bartolomeu. Natanael, filho do Ptolomeu. Bar significa filho. Então, o Filipe era amigo do Natanael. E ele era discípulo de João Batista. É isso que sabemos dele. E o Natanael? Sabemos que ele era um judeu fervoroso. Seguia e esperava a consolação de Israel. Ele era um israelita sem defeitos, como dizia de Cristo. E só, mais nada. E o Tiago menor? Não sabemos nada dele. Judas Tadeu? Também não. 4 homens basicamente anônimos Jesus chamou para mudar o mundo. E de fato mudaram. Estamos aqui hoje, somos a grande prova de que eles fizeram bem o seu trabalho. Mas percebe, Jesus escolheu pessoas que são, nos próprios evangelhos, entre muitas aspas, irrelevantes. Pessoas que não apareceram no noticiário, pessoas que não fizeram grandes discursos registrados na Escritura, como Pedro e Paulo. Pessoas que simplesmente fizeram o que Jesus mandou fazer nos bastidores. Trabalharam, cuidaram, pregaram, serviram, fizeram tudo o que tinha que fazer. Mas a história não registrou nada, praticamente nada deles. Pessoas anônimas. Depois temos uma dupla aqui muito improvável. Nós temos o Mateus e o Simeão. Simeão é o mesmo nome? O Simão, o Zelote. Eu não sei se você sabe o que significa o Mateus e o Simão estão no mesmo grupo. Significa caos, guerra, perigo. Porque o Mateus, Levi, também chamado em outros lugares, ele era um publicano, coletor de impostos, ele era um traidor na nação judaica servindo o Império Romano. E o Simão, o Zelote? Os Zelotes eram um grupo de reaças militares que faziam complôs para matar lideranças judaicas que traíam a nação e até mesmo ir contra o Império Romano. Eles eram pessoas violentas que tramavam atentados para fazer a nação judaica voltar à sua glória original. Sabe os americanos que falam, make the USA great again, faça a América grande de novo? Era tipo isso, sicários. Vamos fazer Israel grande de novo, à força. E o nome sicário vem da faquinha dele, sicar, que é uma faca curva, que é fácil de esconder. Você no meio da multidão, e sair escondido. Homens terríveis, violentos, e que queriam fazer o reino de Deus entrar à força no mundo, custe o que custar. Pessoas que, por natureza, odiariam até a última gota de sua alma Mateus. O Mateus representa tudo que um zelote odeia. Representa justamente um alvo para o zelote. É um judeu traidor da nação que está favorecendo os romanos contra a sua nação. E o que Jesus faz? Mateus, Simão, venham. Eu não sei se de cara eles já sabiam a história de cada um, mas imagina na hora que descobriram. Mateus, já procura até a faca, que ele não tinha mais, né? O Mateus, meu Deus, Jesus me socorre. Imagina o primeiro jantar, o Simão encarando o Mateus antes de entender bem o que Jesus estava fazendo. Dorme de olho aberto, Mateus. Devia ser uma convivência muito pacífica que estava acontecendo ali. Então Jesus escolhe pessoas extremamente opostas para fazerem parte do mesmo grupo. E por fim, ele escolhe Judas Iscariotes, um morador de Queriote. Judas, o que o traiu. E Jesus sabia disso. Esse é o grande grupo. Os 12 homens que mudaram o mundo. Será que Jesus errou? Claro que não. Mas essa escolha de Cristo nos mostra algo muito importante sobre como Jesus lida com pessoas. Ele não procura pessoas perfeitas. Nem mesmo para ser a elite, os líderes do seu grupo. Nem para isso Jesus se importa com histórico, formação, o que você fez, deixou de fazer. Ele escolhe pessoas porque ele quer, como vimos no versículo 13. Aqueles que ele quis, ele chamou para estarem junto dele. E simples assim. Algumas pessoas pensam assim, eu quero servir a Deus, mas sabe, eu não sei muita coisa. Eu não tenho muito destaque na igreja. Eu nunca peguei no microfone, se pegar o microfone eu vou gaguejar. Eu sou um anônimo. Jesus escolheu 4. Pode até escolher algum de referência. 4 pessoas que não foram grandes destaques. Mas será que eu vou mudar o mundo? Eles não sabiam se iam fazer isso, mas eles foram participantes. Mas eu tenho muitos problemas com fulano de tal, com a cicrana, com Beltrano aqui na igreja. Será que eu posso servir a Deus tendo problemas com as pessoas? Jesus chamou Mateus e Simão Zelote. Não quer dizer que você deve continuar com o problema,
Mas ter problemas de relacionamento não te impede de servir a Deus. Você deve tratar dos seus problemas e continuar servindo ao Senhor. Ah, mas eu não tenho um grande preparo para isso. Temos 4 pescadores. Que preparo teológico aqueles homens tinham? O ponto é, Jesus não chamou pessoas porque tinham condições. Ele não chamou pessoas porque impressionaram ele com seu currículo, com grandes históricos ou habilidades. Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu os que ele quis. Por que esses 12 e não outros 12? Aí é com ele. Ele escolhe porque ele quer. Isso é maravilhoso. Por que Jesus te escolheu? Pense por um instante, você que crê em Cristo, por que Jesus te escolheu? Por seus lindos olhos? Porque você é a 3ª, 4ª, 5ª geração de presbiterianos, assembleianos, batistas da sua família? Ele escolhe porque ele quer. Você pode ter feito tudo errado, ou ainda vai fazer coisas erradas, como foi o caso do Judas. Ele ainda assim escolhe. Ele escolhe para estar perto dele pessoas erradas, quebradas, fracas, com problemas. Porque ele não se importa com o seu histórico, ele se importa com o que ele vai fazer na sua vida. E é isso que nós vamos ver aqui, com a qualificação desses homens, versículos 14 e 15, para terminarmos. Esses 2 versículos mostram 3 obrigações, 3 direcionamentos para a vida do discipulado de Cristo. E se a gente não entender bem isso aqui, a gente vai perder o foco. Como que eu sei que eu sou um bom discípulo de Cristo? A primeira qualificação aqui, ela serve para todo mundo. As demais, especialmente para os líderes, pregadores, líderes do rebanho. Mas olha o que o texto diz. Versículo 14. Então designou 12, nós já vimos quem são, para estarem com ele. Isso aqui não é uma mera introdução. O ponto desse estar com Jesus é um próprio pré-requisito do discipulado. Jesus não quer pessoas para trabalharem por ele. Pessoas para serem apenas enviadas por ele. Aí significa apóstolo, enviado. Ele não quer pessoas apenas que levantem a bandeira dele e lutem por ele. Ele quer pessoas que não estejam apenas trabalhando longe, mas pessoas que estejam com ele. Antes de falar sobre a pregação, antes de falar sobre a expulsão de demônio, antes de várias outras histórias que ele vai ter com os discípulos daqui para frente, o ponto de Jesus é, eu quero que as pessoas que me sirvam, eu quero que os líderes do meu rebanho, eu quero que os pastores da minha nação, do povo que eu estou criando a partir desses 12 novos líderes, sejam homens que estejam comigo. E isso aqui é muito importante. E não é algo natural. Eu, como pastor, os presbíteros, os diáconos, os professores, os líderes em cada um na sua instância, pais e mães, cada um de nós que serve a Cristo em algum papel de liderança, não podemos de forma alguma confundir serviço com estar com Cristo. São coisas separadas. Você pode muito bem pregar bons sermões, ser um diácono que cumpre seus horários, faz o que tem que fazer, liga para as pessoas, está junto às pessoas. Você pode ser um presbítero extremamente competente na administração da igreja, um professor que está dedicado a preparar a melhor aula para os seus alunos. Você pode ser um pai e uma mãe esforçado para cuidar bem da sua família, mas se você faz essas coisas, você não está necessariamente próximo de Jesus. Nós olhamos para a própria história da igreja e quantos pregadores ímpios nós não tivemos? Homens que pregavam sermões maravilhosos, mas quando você olhava para a vida pessoal deles, podridão, um vazio. Era como um ovo seco. Você quebra, é só casca. Não tem nada lá dentro. E passa um pouco de tempo e a podridão é revelada. O vazio é revelado e abandono. Você pode muito bem, pragmaticamente, ser um líder que faz o que tem que ser feito. Mas se você não tem tempo com Jesus, você não é discípulo de Jesus. Jesus escolheu esses homens difíceis para estarem com ele. Jesus teve que ter muita paciência com esses 12 homens. Imagina quanta conversa ruim ele teve que ouvir. Quanta ideia atravessada. O próprio Evangelho fala, chegou uma hora que 2 deles falam assim, Jesus, vem cá, a nossa mãe deu uma ideia. E quando você vier e colocar o reino na terra, e eu ficar na sua direita e meu irmão à sua esquerda, nós vamos ser tipo os segundos no comando. O que você acha dessa ideia, Jesus? Nós somos seus próximos, você sabe, né? Jesus tinha até um grupo mais próximo, Pedro, Tiago e João. Aí o Tiago e João veio com essa ideia. E Jesus, e aí? E se a gente fizer uma cadeirinha aqui, um puxadinho aqui ali no reino dos céus? Tudo bem? Eu imagino o Pedro ouvindo isso. Nós éramos o trio, agora os 2 vieram na minha frente, que palhaçada é essa? E eles começam a discutir. E Jesus fala, meus amigos, entre vocês não é como é no mundo. Nós não somos uma empresa. Aqui não é quem manda está em cima, quem obedece está embaixo. Aqui quem está em cima serve. Vocês querem sentar do meu lado? Vocês vão ter que fazer o que eu faço, vão ter que morrer pelas pessoas. Vão ter que doar sua vida pelos outros. Vocês ainda não entenderam minha missão. Jesus está no jardim, prestes a ser traído. O que o Pedro faz? Vai para lá com uma espada. Até aí, tudo bem. Vai que tem um assaltante, algum perigo ali à noite. Mas aí chega a comitiva, Jesus já falou que ele ia ser preso e entregue. O que Pedro faz? Puxa a espada e arranca a orelha de um. E não é porque ele queria arrancar uma orelha, porque pensa o trabalho que acertar só a orelha. Ele queria arrancar a cabeça, mas o cara esquivou. Pedro queria matar pessoas para fazer o reino de Deus entrar à força, e ele nem era sicário.
Imagina o quanto Jesus teve que ter paciência com esses homens, mas ainda assim ele queria ir esperto. Por isso, um líder cristão não pode ser alguém antipático, alguém que não gosta de estar perto das pessoas, alguém que não gosta de estar envolvido com as pessoas, porque Jesus mesmo queria isso. E perceba, para um líder fazer o que tem que fazer do jeito certo, ele tem que gastar tempo com Jesus, em primeiro lugar. O texto diz, e os designou 12 para estarem com ele. Você quer servir a Cristo? Você quer se envolver com a sua igreja? Se envolva em primeiro lugar com Jesus. Antes de você querer ser um grande pregador, seja um grande ouvidor. Igual a Maria, sentou aos pés de Cristo e ficou ouvindo o que ele tinha para ensinar. Gaste tempo com Jesus. É muito fácil subir num púlpito e preparar um sermão e pregar. Talvez você que não prega vai assim, meu Deus do céu, é fácil, é? Olha, você estuda, estrutura, planeja, ensaia um pouquinho e vai. Pode não ser o melhor sermão da vida, você pode não virar um Billy Graham da vida, um Hernandes Dias Lopes, mas alguma coisa sai. Dar uma palestra, humanamente falando, até um ateu faz isso. Até um ateu prega, se for necessário. Mas fazer isso de maneira correta, que agrada o Senhor, é somente quando, antes de tudo isso, no quarto, em casa, você tem tempo com Jesus. Você gasta tempo com Ele. Mas, em segundo lugar, agora que a gente sai do âmbito particular para o âmbito mais público, Ele enviou eles para os enviar a pregar, final do versículo 14. Então, um líder cristão tem uma obrigação principal, estar com Cristo. Em segundo lugar, em decorrência de estar com Cristo, pregar. A tarefa principal do pastor da igreja, agora falando de mim mesmo aqui, não temos outros pastores no momento, mas a minha tarefa principal com vocês é pregar e ensinar. Eu já disse em alguns grupos menores, a visitação pastoral no Brasil é quase que uma exigência. Pastor tem que visitar, pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que ter mesmo, tá? Pastor tem que visitar, tem que ter cheiro de ovelha. Mas, biblicamente falando, a obrigação principal do pastor não é visitar. Biblicamente falando, quem tem a obrigação principal de visitar são os diáconos. Se você ler o livro de Atos, é isso que o diácono faz, ele assiste às mesas, cuida das pessoas. A tarefa principal do pastor é o quê? Orar, ter tempo com Jesus, lá em Atos 6 fala isso, e dedicar a palavra. É claro que na medida do possível, o pastor também vai visitar, vai estar junto das pessoas, vai cuidar das pessoas, porque o pastor tem que cuidar. Mas a obrigação principal do pastor é ter tempo com Jesus e pregar. Estudar a palavra para ter o que ensinar, ter o que alimentar. Essa é a principal tarefa do pastor, é pregar e alimentar o rebanho de Cristo com o feno puro e santo da palavra de Deus. Alimentar o rebanho com a comida santa que vem do céu, que está na palavra de Cristo. Por isso a principal tarefa do pastor é sim pregar a palavra, ensinar, discipular, aconselhar, corrigir com a Escritura. Ele pode e deve fazer outras coisas também, mas a sua prioridade número 1 é a pregação da palavra. Tá, mas eu não sou pastor, e aí, o que eu faço com esse texto? Olha, você tem que orar pelos seus pastores. Não somente eu, mas também os presbíteros da nossa igreja. Aqueles que se dedicam ao ensino e ao cuidado da igreja do Senhor, os diáconos também. Porque um líder cristão, nós não temos apóstolos aqui. Um líder cristão que se encaixa nessa escolha de Cristo deve ser alguém que gasta tempo com Ele, mas que faz seu trabalho com prioridades. Você que não está na liderança deve orar pelos seus líderes. Quando Satanás consegue derrubar um líder, ele afeta todo o rebanho. Não é que pastor é mais especial que a igreja, pastor é mais santo que a igreja, nada disso. Nós não temos aquela ideia de piramidal de liderança cristã. Nós temos uma ideia mais horizontal, em que temos papéis diferentes. Mas o pastor, os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja, quando são tentados e caem, afetam todo o corpo. Por isso, ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus líderes, incentive eles na sua tarefa para cumprir ela com zelo. Não se distrair com outras coisas, mas cumprir aquilo que tem que cumprir da melhor maneira possível, depois de estar com o Senhor, que é cuidar do rebanho com a palavra. E por fim, versículo 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus chama os líderes para 3 coisas: estar com Ele, pregar a palavra e expulsar demônios. Então essa é uma tarefa, como eu disse aqui, em outros momentos, que todo cristão pode fazer. Todo cristão, em nome de Jesus, tem autoridade para expulsar demônios em nome de Cristo, porque a autoridade está no nome de Jesus. Mas existe, de certa forma, uma expectativa de que os líderes cristãos estejam prontos para fazer essa tarefa. Sabe aquela coisa de você ligar para um bombeiro e ele está pronto para te atender? Um líder cristão deve estar pronto para isso. O reverendo Roberto Brasileiro, no IBEL, onde eu conheci a Maísa já há um tempinho atrás, alguns anos atrás, ele fala assim: meus irmãos, no seu dia de folga, sempre seja bem vestido. Fique em casa de calça, sapato, uma roupa social, porque se alguém te ligar, você tem que estar pronto para atender e sair correndo para ajudar. Eu não levo isso tão a sério. Em casa eu gosto de ficar descalço, de bermuda e camiseta, mas eu me troco rapidinho se precisar. O ponto é, um líder cristão tem que estar pronto para servir.
até mesmo em situações terríveis como expulsar um demônio. Se não me engano, acho que isso aconteceu comigo uma vez só. Espero que não aconteça de novo. Tem gente que tem aquela ambição, experiência de expulsar demônios. Gente, não queira isso, é horrível passar por isso. Mas, se acontecer, ore, mande o demônio embora em nome de Cristo. Mas eu não sei como faz isso, chama o seu pastor, chama um presbítero, chama um líder, chama alguém para te ajudar. Porque Jesus colocou os líderes para expulsar o reino das trevas desse mundo, para libertar os cativos do reino de Deus. Então os pastores, os líderes devem estar prontos para essa tarefa. E como que eu faço isso? Simplesmente mandando eles embora com a palavra. É o que Jesus fazia, e nós aprendemos com o exemplo dele. Jesus não acendia vela, jogava óleo, tinha todo um ritual. Não, era com a palavra. Com a autoridade de Cristo que vence a morte, o pecado e o inferno, nós expulsamos esse demônio em nome de Jesus. E isso é suficiente. Tá certo, tem momentos que não vai de primeira. Os apóstolos passaram por isso no capítulo 9. Eles oraram e o demônio não foi embora. E aí Jesus falou, calma, falta amadurecimento, falta um pouco mais de preparo. Mas o caminho é esse. Os líderes cristãos devem estar prontos a enfrentar as trevas, sempre que necessário. Sempre que aparecer, devem estar prontos para enfrentar. Aí você pode pensar, mas eu nunca vi um endemoniado aqui na igreja, estribuchando, rolando no chão, gritando, fazendo algo do tipo. E aí, quer dizer que a gente não tem que mais fazer isso? Não, porque o diabo não ataca somente nesse sentido. Esse é o mais explícito. Mas os pastores e líderes do rebanho de Deus devem olhar para o rebanho e proteger ele das ameaças de Satanás, das seduções que há no mundo. Hoje pela manhã, trabalhando no livro de Provérbios, capítulo 7, eu falei extensamente sobre isso. Como a tentação nos seduz, como ela processa, como a gente lida com ela, como a gente escapa, como a gente trabalha isso. O pastor do rebanho, os pastores do rebanho, eu, os presbíteros, diáconos, líderes de forma geral, devem ser pessoas atentas para os perigos que nos rondam. Devem estar prontos para enfrentar, para combater, denunciar o mal e mostrar qual é o caminho correto. E ter atitudes severas e duras contra o mal e contra o pecado, para que o rebanho de Cristo seja protegido, para que as trevas sejam expulsas desse ambiente e apenas Cristo brilhe em nosso lugar. Por isso, meus irmãos, o texto de hoje é um texto desafiador, porque ele nos fala sobre como Jesus escolheu um grupo de pessoas improváveis, imperfeitas, cheias de defeitos, para fazer uma tarefa única e singular, mudar o mundo. Mas o caminho para fazer isso, o caminho para mudar o mundo, não mudou. Hoje nós somos a sequência, nós somos a continuação da tarefa dos apóstolos. Nós não somos apóstolos, mas nós somos o fruto do trabalho desses homens. Hoje nós carregamos o legado deles, como líderes, como membros, como homens, mulheres, mães, pais, avós e avós. Nós cuidamos do povo de Deus hoje, seguindo a tradição desses apóstolos. Por isso, olhar para essa passagem é importantíssimo para cada um de nós aqui. Todos nós devemos, em primeiro lugar, gastar tempo com Jesus. Senão a gente não vai cumprir nossa missão como igreja. Uma igreja que não gasta tempo com Cristo é uma igreja que não está pronta para a batalha que Cristo trouxe a gente para lutar. Em segundo lugar, a igreja de Cristo tem que estar pronta para pregar a palavra de Deus. Especialmente os pregadores, os líderes, mas toda a igreja tem que seguir esse ministério apostólico dos homens, esses 12 homens aqui, e pregar a palavra de Deus para o mundo. Com ousadia, com coragem, falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Ele veio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou em nosso lugar para nos dar vida. E hoje Ele reina, soberano e absoluto no céu, submetendo toda a realidade debaixo da sua autoridade. Toda a igreja, nesse sentido, é apostólica. Nós falamos isso no credo. Creio na igreja una, santa, apostólica. A igreja apostólica é a igreja que segue a tradição dos apóstolos. É a igreja que segue a doutrina deles, mas também o método deles. Gastar tempo com Cristo e pregar a palavra de Cristo. E devemos também, em último lugar, meus irmãos, ser uma igreja que combate as trevas. Nós não devemos, não precisamos fazer marchas para Jesus, ungir marcos históricos na cidade, entrar nessa loucura de batalha espiritual que alguns inventaram. A batalha espiritual de fato existe. Mas não é essa caricatura que o mundo gospel brasileiro inventou. A batalha espiritual acontece de maneira sutil. Acontece sem a gente perceber. São as imagens subliminares nos filmes infantis da Disney. Eu cresci nessa época, que a gente tinha, não, porque esse filme tem mensagens subliminares, isso aqui tem o quê? A Coca-Cola, é alô diabo. Gente, não é isso a batalha espiritual. A batalha espiritual é você perceber a sedução, as ideias que o mundo vai jogando, sementinhas na nossa cabeça, e sem você perceber, você já está pensando igual um ímpio. É o mundo que aos pouquinhos vai falando que casamento, para que casar, gente? É só juntar, é só ser feliz. Não está feliz, larga. A vida é curta, arranja outro. O mundo, a batalha espiritual, acontece quando você pensa assim, para que eu vou ter que, doutrinar meus filhos, Leva para a igreja doutrina. A tarefa dos pais. Em vários aspectos, o mundanismo vai entrando na nossa vida. Poxa, isso aqui que eu faço não é pecado, Eu não estou fazendo mal para ninguém, só eu sei, só eu e Deus, só eu Deus sabe. Então não tem problema, se não fazendo mal para ninguém não é pecado. Mundanismo. Nós devemos ser uma igreja atenta para a santidade do povo de Deus.
Uma igreja, quando coisas terríveis acontecem, tem um pronunciamento ousado para fazer. Uma igreja que, quando um endemoniado aparecer, a gente tem a coragem, a autoridade espiritual para expulsar esse demônio em nome de Jesus Cristo. Nós devemos ser uma igreja pronta, uma igreja apostólica, que segue esse ministério que Deus preparou para esses 12 homens imperfeitos. Por isso, hoje, seja você líder ou membro dessa igreja, reconheça seu papel. Coloque as suas prioridades no devido lugar. Estar com Cristo, pregar, combater o mal. Assuma a sua responsabilidade. Corrija o que tem que ser corrigido. Mas também lembre, Jesus não escolheu 12 homens individuais, para cada um ir para um canto. Ele escolheu um grupo. O termo os 12 vai ser utilizado nos evangelhos várias e várias vezes. É uma equipe, é um grupo, é uma família, é um corpo bem ajustado, estreitamente ligado, unidos. Às vezes nem sempre vivendo em amor, é verdade, a gente tem uns probleminhas uns com os outros. Mas esse é o nosso ideal, esse é o nosso alvo. Você não vai cumprir essa missão de estar com Cristo, de pregar, de vencer o mal, sozinho. Jesus formou um grupo, e é a partir de grupos que Jesus trabalha no mundo. Por isso hoje, você membro dessa igreja, quer assumir seu papel nessa missão da igreja? Na tarefa dos apóstolos? Una-se a Cristo e una-se ao seu irmão. Ah, mas meu irmão é difícil. Jesus uniu Mateus com Simão Zelote. Qual é a sua desculpa? Jesus não erra quando colocou você nessa igreja com pessoas que talvez você não se dá tão bem. Ele fez isso de propósito, para que você aprenda a lidar bem com essa pessoa. Aprenda a se resolver. E dia a dia a gente fique cada vez mais unido para cumprir o chamado que Ele preparou para cada um de nós.